O São Paulo se prepara para mais um compromisso difícil pelo Brasileirão. Nesse domingo, o tricolor visita o Palmeiras no Allianz Parque a partir das 16 horas pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Zubeldia vive um dilema com relação ao time titular que mandará a campo por causa do duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, que acontece logo após o Choque Rei. O argentino pode optar por escalar um time reserva. Por se tratar de um clássico, porém, existe a chance de alguns titulares entrar em campo do lado do São Paulo, e um deles pode ser Luiz Gustavo, que, se de fato for escalado, poderá encarar o Palmeiras pela primeira vez na carreira. Luiz Gustavo foi revelado pelo Corinthians alagoano e passou por um período emprestado ao CRB. Contudo, o jogador praticamente fez a carreira toda na Europa e disputou poucos jogos no futebol brasileiro. O jogador acumula passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique, Wolfsburgo e Olympique de Marseille. Assim, quando o jogador de 37 anos voltou ao Brasil, criou-se uma expectativa sobre o seu retorno, uma vez que sempre demonstrou empenho e deixou boa impressão pelos clubes que passou. Apesar do início de Luiz Gustavo no São Paulo não ter sido fácil, o jogador se encontrou sob o comando de Zubeldia. Em meio às lesões de Pablo Maia e Alisson, ele assumiu a titularidade ao lado de Bobadilla e tem se destacado. O volante foi contratado pelo São Paulo no fim do ano passado. No entanto, embora São Paulo e Palmeiras tenham se enfrentado 3 vezes nesse período, ele ainda não teve a oportunidade de entrar em campo em um choque rei. O único clássico que Luiz Gustavo disputou até o momento foi o majestoso contra o Corinthians. Já em 2 de 3 duelos contra o Palmeiras, ele ficou no banco de reservas enquanto acabou perdendo um por conta de uma lesão. Com Luiz Gustavo à disposição, o São Paulo busca vencer o Palmeiras no choque rei para dar sequência a uma invencibilidade que já dura 5 partidas. Ainda há muitas lacunas a serem preenchidas, mas a diretoria do São Paulo prevê ter finalizado o projeto para a reforma do Morumbi até o começo de novembro, de acordo com o diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, que lidera as conversas com a construtora W Torre. As duas partes discutem o formato da parceria desde o fim do ano passado, com algumas definições já tomadas. Em entrevista ao Globo Esporte, Tony explicou que ainda não há uma previsão do custo da obra e que o clube e a construtora discutem o modelo de negócio e o prazo da parceria que manterão depois de entregue a modernização. Também há um debate sobre como será feita a reforma, se em partes o seu estádio será fechado totalmente, o que obrigará o time a se deslocar para partidas como mandante. Segundo o dirigente, o São Paulo não investirá dinheiro próprio no projeto e vai continuar com poder de decisão sobre o uso do estádio e já vetou a possibilidade de instalação de gramado sintético no Morumbi, que terá capacidade superior à atual de 66 mil pessoas. A intenção é ter o novo Morumbi aberto ao público em 2030, quando São Paulo vai comemorar o seu centenário. Depois de ganhar a sexta-feira de folga, os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesse sábado e realizaram o único treino preparatório para o clássico diante do Palmeiras nesse domingo no Allianz Parque, válido pelo Brasileirão. Os jogadores começaram o dia com aquecimento no campo comandado pela preparação física. Na sequência, o elenco realizou 2 atividades, sendo uma técnica e outra tática, além de ajustes de bolas paradas. Com a suspensão de Zubeldia pelo terceiro cartão amarelo, o São Paulo será comandado pelo auxiliar técnico Max. Por conta do compromisso de quinta-feira contra o Nacional pela Libertadores, a tendência é que a comissão técnica leve a campo um time reserva. O lateral direito, Igor Vinícius, que ficou fora dos últimos 4 jogos para evitar uma lesão, pode ser novidade. Eric Condores deve seguir fora. O São Paulo deve começar o jogo com Jandrei, Igor Vinícius, Sabino Ferrarese, Patrick Liziero, Marcos Antônio, Nestor, Michel Araújo, Rato e André Silva. O São Paulo soma 38 pontos e está na 5ª colocação.
O São Paulo desistiu da contratação de Alexandre no mercado da bola como sob a Gol. Depois de um período de conversas, a diretoria decidiu retirar a oferta pelo lateral esquerdo nessa janela de transferências. O jogador, que está livre no mercado da bola, diz que deixou a Juventus da Itália no meio deste ano, ainda tem preferência pelo futebol europeu. No entanto, não tem uma oferta convincente para o futuro da carreira no continente. A diretoria são paulina contava com a predileção do jogador em caso de retorno ao Brasil, onde defendeu Atlético Paranaense e Santos. Entretanto, não foi o suficiente para chegar a um acordo com o jogador. Mais de um integrante da cúpula disse a Gol que as negociações estão encerradas. O Botafogo também tentou a contratação do jogador na atual janela de transferências. As conversas, no entanto, não avançaram e o jogador teve a mesma postura das conversas com o São Paulo. O lateral esquerdo tem preferência pela continuidade na Europa, onde defendeu Porto de Portugal e Juventus da Itália. O grande problema, contudo, tem sido a falta de ofertas consideradas interessantes para a sequência no continente. Sem acordo pela contratação de Alexandre no mercado da bola, o São Paulo vai à procura de um lateral esquerdo. A ideia é buscar um jogador que possa substituir o Wellington, que vai se transferir para o Southampton da Inglaterra ao fim do contrato em dezembro deste ano.